Boa noite, pessoal, tudo bem? Iniciando então mais uma live hoje para você que é designer, você que gosta de desenhar e que quer ganhar dinheiro com desenho visual, com facilitação visual, transformando ideias em desenhos simples. Então, essa live hoje vai ter uma dica super mega hiper importante para quem quer trabalhar com a facilitação visual, ou seja, ganhar de 500 a 1.500 reais a mais por semana, transformando as ideias em desenhos simples. A gente vai estar aí conversando sobre um pouco também de aprendizados que eu tive no meio do caminho, de por que é importante essa dica, de o que você precisa saber para conseguir trabalhar com a facilitação visual. Então fique comigo até o final. Mas é isso, gente. Tô aí super cansada dessa semana. Não sei se vocês estão acompanhando, mas estamos fazendo vários trabalhos ao mesmo tempo. Então, sem mais delongas, não é mesmo? Vamos começar a live. Bom, a ideia dessa série de lives, né? A gente tá fazendo esses vários conteúdos para que então no dia 6 de outubro a gente vai ter o webinário Desenhos Simples e Lucrativos, que vai ser às 8 horas da noite no YouTube. Precisa se inscrever e tudo mais, porque vai ter link especial. Então, se você quiser saber ainda mais sobre a facilitação visual, sobre como ganhar dinheiro com a facilitação visual, se inscreve, o link tá na bio, é de graça. E é isso. Então, a gente já fez uma live sobre os 5 motivos para trabalhar com a facilitação visual. Eu contei um pouco do porquê isso é legal, porque que eu gosto de trabalhar com a facilitação visual, o que me motiva, né, a trabalhar com a facilitação visual. E aí ontem a gente fez uma live sobre quanto tempo é necessário investir para começar a trabalhar com isso. E aí, então, hoje a gente vai falar sobre a dica mais importante que você precisa saber para trabalhar com a facilitação visual, entendendo que a facilitação visual é isso, transformar ideias em desenhos simples. E é possível ganhar de 500 a 1.500 reais a mais por semana fazendo facilitação visual, e eu vou mostrar várias maneiras de fazer isso. Então, hoje, a dica que eu quero compartilhar com vocês antes de falar, a dica, óbvio que eu vou enrolar, né, aqui, você sabe como é que funciona essa coisa. E eu tenho um roteirinho aqui que eu vou consultando para eu não me perder ali no conteúdo, então não reparem. Mas enfim, a primeira coisa que eu queria falar em relação a essa dica é que muitas pessoas podem imaginar que seja alguma coisa ligada a desenho. E, na verdade, o que eu percebo, tá, é que tu não precisa desenhar tão bem para começar a trabalhar com a facilitação visual. Foi assim comigo, tá? Eu não desenhava tão bem assim. Eu, na verdade, fazia desenhos e ainda faço desenhos muito simples, não é para ser uma coisa complicada. E o que eu percebo é que muita gente acaba focando muito tempo, muita energia em desenhar melhor. E isso não é garantia de ganhar dinheiro com a facilitação visual, tá? Então, isso é uma coisa que eu quero deixar super claro e é uma percepção minha, tá? De outras pessoas que eu já convivi, que eu já trabalhei junto, que eu vejo que acabaram focando muito nessa questão de melhorar o seu desenho. E aí, assim, gente, não tá errado melhorar o teu desenho, tá? Eu só estou falando que não é necessário você gastar tanto tempo assim e investir muita tua energia em basicamente melhorar o teu desenho. Dá pra fazer. Tem uma outra coisa que eu acho que é mais importante, que é o que eu quero compartilhar hoje aqui com vocês, e que na verdade o que eu tenho percebido é que se tu começa a se aprimorar muito no desenho, algumas coisas podem acontecer que podem te afastar do objetivo de ganhar dinheiro com a facilitação visual, que a gente começa a se apegar aos desenhos. E a facilitação visual não é sobre arte, ela é sobre ilustração, ela é sobre desenho simples, ela é sobre comunicação, ela é sobre essa conexão que é necessária fazer com o público. E se tu começa a te aperfeiçoar muito no desenho, fazendo uma ilustração, um super desenho, realmente, uma coisa mais artística, assim, sabe? Tu demora mais tempo, tá? E o objetivo não
é que tu demore muito tempo numa facilitação visual, é para ser dinâmico, é para ser rápido. Então, se tu começa a ficar muito preocupada de, eu preciso desenhar, eu preciso desenhar melhor, eu preciso desenhar isso desse jeito, daquele, tu começa a pirar e não consegue entregar tão rápido quanto é necessário. Então, o objetivo aqui não é fazer um desenho super mega elaborado, sabe? É para ser uma coisa simples, é para ser uma coisa que comunica. E o que eu tenho observado no meu processo e que eu quero compartilhar também com vocês é que eu tenho pensado cada vez mais qual é a melhor maneira de pensar visualmente aquele conceito, mais do que como eu vou desenhar aquilo. Então tem mais a ver com o que eu vou desenhar do que como eu vou desenhar aquilo. E aí isso conecta muito com dicionário visual, com alfabeto visual, com ideias, né, inovadoras para pensar metáforas visuais. E isso tem sido aonde eu estou colocando mais a minha energia do que efetivamente como desenhar aquele carro, aquele computador, aquela pessoa, aquele lápis, aquele desenho em si, aquela cena, né? E sim mais focando, na verdade, no contrário. Eu tenho focado muito em como que eu posso simplificar ainda mais o meu desenho para ganhar mais agilidade e para que eu possa fazer traços mais simples e que comunicam o que eu quero que comunique, né? E que seja interessante. E o que eu vejo também, e que eu tenho observado tanto na minha experiência quanto em alguns eventos que eu participei de facilitação visual, de visual thinking, de sketchnote, da galera gringa, é que esse movimento ele acontece já também com essas pessoas que trabalham com a facilitação visual. Então eu vejo nos livros, eu vejo outras pessoas que estão trabalhando fora do Brasil, que elas não focam especificamente em desenhar super mega hiper bem, numa super ilustração com vários detalhes e com muitas cores e tudo mais. É sobre simplificar mesmo, é sobre as metáforas visuais, sabe? Então eu acho que isso também aproxima muito mais, tá, o nosso trabalho do público final. Então, quando a pessoa lê uma frase e vê uma ideia, a maneira como tu representou aquela informação, né, com um desenho, de uma maneira simples, ela se conecta muito mais do que se tu fizer uma super mega hiper ilustração. Eu acho que isso dá uma afastada e cai mais pro estado da arte. E aí, assim, não está errado, tá? Eu só tô compartilhando com vocês que eu estou fazendo diferente e que o que eu acho que aonde é melhor colocar energia é numa outra coisa e não necessariamente no aperfeiçoamento do traço, do desenho, da ilustração super mega perfeita, com vários detalhes e com sombras e cores e tudo mais. Nada de errado com treinar isso, mas eu estou só compartilhando o meu processo, tá? Então, aí também outra questão que eu quero falar é que não quer dizer que tu não precise desenhar todos os dias. É sempre bom tu treinar o teu traço, é sempre bom tu estar desenhando e estar estimulando, né, mecanicamente ali a tua mão a fazer o desenho, mas não necessariamente fazer desenhos complexos, e sim simplificar e focar mais em quais são as metáforas visuais que tu vai usar, qual é esse dicionário visual que tu vai ter, a biblioteca visual que tu vai ter ali no bolso, né, para aquele trabalho, para aquela execução, do que efetivamente o como fazer. E o que é legal também da coisa do desenho é que tu nunca vai ficar pior. Então, assim, eu desenhava muito pior do que eu desenho hoje 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando eu comecei. E mesmo assim, isso não foi um impeditivo para eu começar a trabalhar com isso, ganhar dinheiro com isso, né? Ganhar dinheiro com a facilitação visual. Então, assim, quanto antes tu começa a trabalhar, quanto antes tu começa a realmente trabalhar com isso, sabe? Te colocar ali no campo de batalha, melhor tu vai ficando, mais tu vai se desenvolvendo, sabe? Então, eu acho que é interessante encorajar as pessoas também a vencer essa barreira do medo de mas eu não sou boa o suficiente para começar a trabalhar com isso, eu não sei desenhar tão bem assim. E eu acho que não necessariamente tem a ver, tá? E aí, novamente, eu
comecei sem achar que eu desenhava tão bem assim. Na verdade, eu acho que hoje eu desenho muito melhor e tenho certeza que daqui a 5, 10 anos eu vou desenhar melhor ainda. Não tem como ficar pior no desenho, entendeu? Então, tipo assim, é um processo muito, muito legal nesse sentido, porque tu vai estar sempre aprimorando o teu traço, vai estar sempre aprimorando a tua mecânica de trabalho, né? O jeito que tu desenha, entendendo qual é o teu estilo, qual é o jeito que tu gosta de desenhar, né? Quais são as formas que tu, enfim, te identifica mais. Então, por isso que quando eu pensei, né, qual era a dica mais importante que eu queria dar para quem quer trabalhar com a facilitação visual, para quem quer transformar as ideias em desenho simples, eu pensei, não é sobre desenhar, é outra coisa. E esta outra coisa, finalmente, é sobre o modelo mental que a gente tem, tá? Então, para mim, a dica mais importante que vocês precisam saber para quem quer trabalhar com a facilitação visual é que vocês precisam ter um modelo mental de empreendedorismo. Vocês vão ser empreendedores, vocês vão ser profissionais autônomos, vocês até podem trabalhar com outras pessoas, mas a questão que importa é que para trabalhar com a facilitação visual, vocês precisam mudar o mindset de vocês, a cabeça de vocês precisa mudar, entendendo que isso é um trabalho, que isso é uma profissão, que isso é algo que você vai vender, que existem pessoas que têm uma demanda em relação a isso. E aí a questão do empreendedorismo é algo que sempre me chamou a atenção. Na verdade, em casa eu tive muito exemplo, porque os meus pais são profissionais autônomos, então meu pai é engenheiro químico, sempre não, mas desde que eu era pequenininha, assim, ele trabalhou como profissional autônomo e a minha mãe é psicóloga, então também tem muito essa coisa de ela ser a própria chefe dela mesma, né? Então isso é uma coisa que sempre me chamou atenção e eu pensei, nossa, eu quero isso quando eu crescer, eu não quero... é legal trabalhar em empresa, eu não tô dizendo que tá certo, que tá errado, tá? Eu só tô dizendo que a questão do empreendedorismo foi algo que sempre me chamou e que eu sempre tive vontade de experimentar, né, empreender. E acabou que eu fui trabalhando em outras empresas, em agências e tudo mais. E aí depois, quando eu falei, não, eu quero muito empreender, é uma coisa que está me chamando demais. Então vou fazer isso e vou fazer isso com a facilitação visual. E esse modelo mental que eu acho que foi a diferença, eu acho que foi o que fez a diferença para mim. A partir desse modelo mental de empreendedorismo que eu acredito que eu consegui rentabilizar em cima da facilitação visual, pensando ela como uma profissão e não simplesmente esses negócios desses desenhos que eu gosto de fazer, entendeu? Então, que é ter esse modelo mental de empreendedorismo, né? Isso quer dizer que tu precisa ter uma postura profissional. O que é ter uma postura profissional? Não é só porque tu desenha, tu trabalha com a criatividade, tu trabalha com a coisa lúdica, com algo que é legal, que tu gosta, que tu não vai ter uma postura profissional. É super importante ter a postura profissional para que vocês possam passar segurança para o cliente. O cliente, ele não te conhece, ele não faz ideia quem tu seja, sabe? Então, nessas relações de serviço, em que no Brasil a gente tem umas relações muito informais ainda de trabalho, ainda, principalmente nessa questão do serviço, se tu passa uma postura profissional, se tu faz uma proposta comercial, se tu tem um briefing, se tu faz um bom atendimento, se tu se comunica bem com o cliente, se tu pergunta o que ele precisa, se tu avisa se algo vai dar errado, se tu, sabe, tem essa postura de empreendedora com o cliente, isso já te leva para um outro patamar. Isso é o que vai fazer tu poder cobrar mais. Não é desenhar melhor, é sim ter uma postura profissional, é ter uma cabeça de empreendedor, tá? Então, para mim, essa é a coisa mais importante realmente que vocês precisam saber para começar a trabalhar com a facilitação visual, tá? Então, para ter essa postura, né, é importante que vocês entendam como que vocês vão cobrar pelo trabalho de vocês. E aí, para saber como vocês vão cobrar, a gente vai ter uma live especificamente só para falar sobre como cobrar, tá? Mas é importante que vocês entendam quais são os argumentos de venda, qual é a lógica de pagamento, de cobrança que vocês vão fazer, sabe? Se eu fizer tantas horas, ou se eu fizer tantos painéis, ou se isso for urgente, ou se isso, enfim, todos esses fatores
eles contribuem para tu pensar, né, de maneira estruturada como é que tu vai cobrar o teu cliente. E aí tu vai ter esses argumentos de venda. Eu posso e de negociação principalmente, né? Então, se o cliente está te pedindo um desconto, por que tu daria esse desconto? Porque sim e por que não? E falar para ele que tu vai dar esse desconto porque sim, porque não, por causa disso, disso, daquilo. Então, essas relações comerciais, elas precisam sempre ficar muito claras entre você e o cliente, né? E isso é o que vai fazer o cliente te olhar com outros olhos. E é importante daí tu se olhar também com esse olhar, com essa percepção de que tu é um empreendedor, que tu tá empreendendo em trabalhar com a facilitação visual e não que tu tá só simplesmente fazendo uns desenhos por aí e tu gosta disso e tá tudo bem. Tipo, tá tudo bem e é ótimo gostar do que a gente faz e amar e ser apaixonado pelo que a gente, pela nossa profissão e gostar demais. Mas é importante também passar essa confiança pro cliente, para as pessoas que estão perto de ti e mostrar essa seriedade dentro desse trabalho que é super lúdico e super criativo, sabe? Então, novamente também fazer uma proposta, né? Então, entender o que está sendo demandado de ti e aí alinhar com o cliente, quais são as entregas necessárias, como que tu pode entregar mais valor para esse cliente, ouvir ele, sabe? Perguntar realmente, por que tu tá contratando? Porque assim, isso não é errado, tá? Fazer perguntas para o cliente é a melhor coisa que você pode fazer para ter um bom atendimento. As pessoas querem ser questionadas. Se tu acha e tá deduzindo simplesmente da tua cabeça que ele quer isso por causa disso e daquilo, ou que é melhor fazer desse jeito ou fazer assado, eu acho que não é o melhor caminho, a melhor estratégia. Como eu já falei aqui algumas vezes, sou muito da teoria, né, da vertente da colaboração, da cocriação. Então, toda vez que eu tenho dúvida ou que eu tô assim, não sei se é isso ou se é aquilo, eu pergunto para as pessoas, sabe? Não tem nada de errado perguntar para as pessoas, perguntar para o cliente, perguntar para o palestrante, perguntar para o público final, pedir uma ajuda. Isso, na verdade, faz com que tu se conecte com as pessoas de verdade e as pessoas... e evita de tu errar, né? Óbvio, o que é super importante. E assim... Eu reparei também, né, enquanto eu trabalhava em agência como atendimento, a importância de fazer boas perguntas. Então, para além de saber desenhar, é importante ter essa postura profissional, fazendo boas perguntas para o teu cliente, fazendo boas perguntas pro palestrante, sabe? Tu vai fazer um evento, fala com o palestrante, olá, tudo bem? Eu sou a fulana e eu estou aqui para fazer a facilitação visual. Ele vai te olhar com uma cara de que porra é essa? E aí tu vai explicar o teu trabalho. Isso é fazer conexões comerciais. Tu vai chegar e explicar o que é o teu trabalho e ele vai achar aquilo legal. E aí, no final das contas, ele vai compartilhar o trabalho que tu fez e ele vai estar divulgando o teu trabalho e vai estar te divulgando. Então, assim, não ter vergonha também é super importante. Eu sei que às vezes pode parecer difícil, né? Porque às vezes tu tá ali falando com uma marca ou com uma empresa que tu admira, que tu pensa, mas eu não quero que pensem isso ou aquilo de mim. Mas assim, é super importante que tu possa realmente ter uma postura mais ativa nesse processo e não simplesmente espere as pessoas virem falar contigo, sabe? E aí eu tava falando agora há pouco sobre divulgação, né? O que a gente brinca na Céu Azul não utilize o marketing de agente secreto. Ou seja, tu não faz absolutamente nada, não divulga o teu trabalho, não fala nada sobre isso e acha que alguém vai te contratar. Tipo, isso não vai acontecer nunca. Então, assim, seja uma pessoa ativa no processo de divulgação. Toda vez que tu for fazer um trabalho, é importante registrar esse trabalho, é importante que tu mostre os bastidores, que tu mostre a arte final, como que ficou, né, aquele painel de facilitação visual, que tu tire uma foto do lado do painel ou segurando o painel, se for online, que tu marque a pessoa que para quem tu fez a fala, né, a pessoa que estava lá fazendo a fala, tu marca a pessoa, manda para ela, se o cliente de repente não mandar, tu vai lá, pega o e-mail e manda, oi, tudo bem, eu tava nesse dia, foi incrível a tua palestra, segue o painel da facilitação visual que eu fiz, seu trabalho foi muito legal, Então, assim, criar essa rede de conexão é super importante, é isso que vai fazer tu ter trabalho e não simplesmente tu ter desenhos maravilhosos. É claro que ter desenhos maravilhosos, fazer uma boa diagramação, as coisas estarem bonitas, precisa, mas não é garantia de que tu vai ter trabalho, que tu vai poder trabalhar, ganhar dinheiro, ganhar de 500 a 1.500 reais a mais por semana, transformando ideias em desenhos simples, só por
fazer umas coisas bonitas. Tem muitas outras coisas que são necessárias, que é essa mentalidade de empreendedorismo, que é essa postura profissional, que é super importante para que as pessoas passem a te chamar para trabalhar com isso, sabe? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui em relação a isso. E aí eu queria também explicar sobre esses argumentos de venda, tá? É importante que tu pergunte pro cliente por que ele tá te contratando, porque tu pode ter uma ideia, mas tu nunca tem 100% de certeza, e aí tu começar a prestar atenção nisso para usar isso como argumento de venda. E aí tu começa a fazer essas conexões. O projeto tal que eu fiz usou estratégias X, quem sabe a gente usa essa estratégia aqui com vocês também. O que vocês acham? Será que funciona para vocês, para o público-alvo de vocês, para a estratégia da empresa, para a marca de vocês? Então, assim, entendam quais são os argumentos de venda, né? De por que a pessoa contrata uma facilitação visual. E é muito louco, né? Porque, às vezes, na semana passada, a gente fez um trabalho presencial e a cliente falou uma frase que ficou, para mim, me marcou demais, que ela falou: a contratação de vocês foi o dinheiro mais bem investido do evento. Então, entendam que quando as pessoas fazem um evento, ou uma palestra, ou um curso, o que é mais importante que está acontecendo ali é o conteúdo. E o que tu, profissional de facilitação visual, está fazendo é basicamente organizar o conteúdo para as pessoas. Então, tu tá fazendo uma das coisas mais importantes. A pessoa que tá gerando conteúdo, ela é a coisa mais importante que tá acontecendo. Tu é a segunda coisa mais importante que tá acontecendo naquele momento. Então, assim, é surreal, às vezes, quando a gente tinha muitos projetos, né, no presencial, a gente olhava e pensava: nossa, a galera tá gastando mais dinheiro com comida do que com a facilitação visual. Então, assim, não que tenha problema gastar dinheiro com comida, mas, assim, na hora que o cliente vier reclamar, tu pergunta quanto é que ele tá gastando no catering. E se o catering é tão importante quanto o teu trabalho, entendeu? Não seja grossa, mas, assim, tu entendeu. Entenda como fazer esse argumento de venda, para que as pessoas entendam o valor do teu trabalho. As pessoas só vão reconhecer o valor do teu trabalho se tu reconhecer o valor do teu trabalho primeiro. Ninguém do nada chega e reconhece. Primeiro, tu tem que fazer essa valorização de ti mesma, do trabalho que tu tá fazendo, entender por que tu faz o que tu faz, qual é o valor que tu tá entregando para mostrar para as outras pessoas. E tá atenta ao que as outras pessoas te falam em relação a isso, porque às vezes eu acho que é importante por causa de X e aí o cliente vem e fala: eu também gosto de Y. Então, tá aberta também essa escuta, né? De entender cada vez mais esses argumentos de venda, de por que é importante, sabe? Das pessoas se engajarem com esse conteúdo. Então, vai ter uma pessoa que tá lá falando, tá contando a estratégia da empresa em 150 slides. Putz, quem é que vai ver 150 slides, sabe? Quem é que tem tempo para isso? Quem é que se conecta com 150 slides num PowerPoint, sendo que vai ter lá a galera do RH apresentando, depois a galera do comercial, depois o financeiro, depois o jurídico, depois o compliance, depois... Tipo assim, facilita a vida das pessoas, tenta desenhar isso de um jeito que seja legal, de um jeito que as pessoas se conectem emocionalmente com isso, sabe? Esse é o teu trabalho. Fazer as pessoas se interessarem por esse conteúdo. Eu sei que às vezes não tem como salvar, tá? Tem uns conteúdos que são realmente muito difíceis. Mas esse é o teu trabalho, é olhar esse conteúdo e entender qual é a melhor maneira de representar visualmente aquilo, e isso é super importante. Isso pra mim é assim a profissão do futuro. Eu fico brincando aqui que vocês estão assim panguando que... Cara, todo dia chega proposta, pedido de proposta, coisa pra gente fazer, várias demandas que a gente não consegue atender. Eu acho que essa profissão ela só tende a crescer. Então, se tu quer realmente pensar numa profissão do futuro, facilitação visual é essa profissão. Porque nenhum robô vai te substituir e basicamente a quantidade de conteúdo que está sendo gerada a cada dia é bizarra. Então, a gente precisa de ajuda para entender como simplificar essa informação. E um ser humano fazendo isso, um ser humano criativo, dedicado, vai ser muito bem pago, e já está sendo, e vai ser cada vez mais. Então, invista nessa profissão e ganhe dinheiro com isso, assim, sabe? Pra mim é muito, muito óbvio e muito na cara de que isso é super importante. Então, quando alguém vier te dizer: me faz isso aqui por R$100, não faça por R$100. E explique por que você não vai fazer por R$100. Explique por que isso é importante, qual
qual é o valor do teu trabalho, o tempo que tu gasta para fazer isso, o quanto tu estudou, o quanto tu tá te dedicando, sabe? Eu tenho uma frustração, assim, de que eu sou designer, né, e trabalhei já com projetos de design gráfico, já tenho muitos amigos de design gráfico que são designers e tudo mais, e eu acho que essa é um exemplo de profissão, né, que acabou caindo, assim, muito numa vertente de desvalorização, sabe? Então, se eu puder fazer alguma coisa pela humanidade, é tentar salvar pelo menos os facilitadores visuais de não cobrarem barato pelo seu trabalho, porque eu já acho que o design agrega muito valor em qualquer tipo de serviço, em qualquer marca. Então, né, vamos elevar essa profissão e não deixar ela na lama. R$5 uma logo, sabe, gente? Não dá. Deixa eu ver aqui, que a galera, eu vi que vocês estão falando coisas, então quero também interagir. Deixa eu ver aqui os programas ideais e artefatos como canetinhas ou mesa editável de iPad e tal. Eu não sei se entendi tanto. Se uma agência te contratou, é ok entrar em contato com o palestrante direto e disponibilizar o painel para ele? Sim, já fiz isso, super. Muitas vezes, quem nos contrata não é o palestrante, não é a pessoa que está ali fazendo conteúdo. E o cliente que nos contrata, ele está pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, ele está vendo a produção do evento, ele está vendo o próprio palestrante, ele está vendo o público-alvo e tal. E ele não lembra de mandar para o palestrante o painel final de facilitação visual. Então eu já mandei, por sinal, esse ano até eu fiz um evento, sei lá, fazia 2 anos que eu tinha feito um painel para uma pessoa, foi em 2019, e aí esse ano eu vi que ele tinha postado não sei o que no LinkedIn, aí a gente começou a conversar e aí eu mandei o painel para ele e ele nunca tinha recebido esse painel. E aí, assim, às vezes acontece de um evento que as coisas são tão rápidas e a pessoa não se dá conta, né, tava acontecendo alguma parada ali, uns desenhos, e aí ninguém sabe direito, e aí se perde o painel da facilitação visual, e aí essa pessoa foi lá, compartilhou no LinkedIn, sabe, falou sobre os conteúdos que ele tinha falado de 2019, fez um super post, fazendo um gancho sobre o conteúdo que ele tinha falado, o que aconteceu, o que não aconteceu, Então, assim, sabe? Olha a importância da facilitação visual. Se ninguém tivesse registrado o conteúdo do que a pessoa falou, ele não ia lembrar, assim, sabe, direito do que ele tinha falado e ele não ia ter como ter argumentos para falar sobre essa informação. Então, assim, do mesmo jeito que tem um fotógrafo fazendo as fotos do evento, precisa ter um facilitador visual fazendo as fotos do conteúdo do evento, entendeu? Então não adianta nada tu ter a filmagem, tu ter as fotos e não ter uma facilitação visual para registrar o que é a coisa mais importante daquele evento. E ter um PowerPoint de, sei lá, 50 slides, 100 slides, 150 slides que ninguém vai ver. As pessoas, elas querem o conteúdo rápido, elas querem se conectar de uma maneira mais emotiva com aquele conteúdo, ter uma noção, assim, mais realmente panorâmica, né, do que aconteceu, fazer umas conexões. Então isso é super importante para quem está falando, para quem está produzindo o evento, para quem está recebendo o conteúdo e para você que está fazendo esse trabalho todo, juntando todas essas informações maravilhosas. E aí, a segunda dica mais importante que eu quero dar para quem quer trabalhar com facilitação visual é: sempre assine os seus painéis. Pelo amor de Deus, você não pode esquecer de assinar o seu painel. E mais do que isso, assine não só o teu nome, sabe? Assine o teu Instagram, coloca o teu site. Isso vai fazer com que as pessoas entrem em contato contigo. O que eu já recebi a gente queria fazer uma facilitação visual e alguma criatura fez aqui pra gente, mas eu não sabe quem foi, porque a pessoa não assinou, entendeu? Então, assim, e muitas pessoas entram em contato comigo porque viram um painel que eu assinei e pensam, vou chamar essa pessoa porque a pessoa que fez esse painel é aqui. Então, o teu próprio produto vira a divulgação do teu trabalho. E aí tu precisa ter um canal direto que te leve para esse lugar. Então, um site ou o teu Instagram, o que for mais fácil, sabe? Gente, não respirei, né? Peraí, deixa eu beber uma aguinha. Então é isso, assim, a segunda dica mais importante é: assine sempre o seu painel, porque ele vai virar um objeto de divulgação do teu próprio trabalho. E a partir disso, muitas pessoas vão entrar em contato contigo e vão te chamar para fazer mais trabalho.
Deixa eu ver. Essas letras que você fez, gostaria de saber se foi um curso que você fez. Então, eu sempre gostei de lettering também, bastante, tá? Então, gosto de desenhar e gosto de lettering. Tem muito conteúdo de graça na internet de lettering. E, assim como o desenho, é prática. Então, eu cheguei a fazer um curso presencial de lettering, que foi muito bom. Mas, assim, não foi super disruptivo, foi mais pra eu ter certeza de que eu tava fazendo as coisas do jeito que eu tinha que fazer, assim, sabe? Então, tem muito conteúdo legal na internet e lettering é, assim, um campo vastíssimo. Dá pra tu fazer um bem bolado maravilhoso de trabalhar com lettering e facilitação visual. Tem muita gente também trabalhando com isso. E Natal vem aí e lettering tem tudo a ver com coisas de Natal, fazer vitrine, fazer cardápio, fazer várias coisas de informação. Então, acho que casa bem também com a profissão da facilitação visual. Eu cheguei já a fazer alguns painéis, alguns murais, assim, sabe, com lettering e tudo mais, mas eu acabo preferindo trabalhar com a facilitação visual do que puramente com o lettering, tá? Mas, assim, tem muito campo também de trabalho com o serviço de lettering. Eu faço apresentação de muitos slides porque os líderes ainda não entendem que é preciso sintetizar. Exatamente. Então, assim, o PowerPoint, ele tem esse objetivo também, né? De ter uma cadência, de tu aprofundar o conteúdo e tudo mais. E a facilitação visual, ela é um resumo, não é pra tu escrever na íntegra tudo que foi falado, sabe? Então, também tem a coisa de tu ouvir e fazer uma curadoria do conteúdo e aí transformar esse conteúdo de uma maneira visual, diagramar, fazer tudo isso muito rápido. Então, essa profissão, ela tem muito valor, tá, gente? Eu sempre entro em contato também, envio os palestrantes, dá um bom resultado, tem gente que enquadra, exatamente. É muito legal. Que mais que eu quero falar pra vocês sobre a mentalidade de empreendedorismo, tá? Isso é uma outra coisa, tá? Essa semana eu tava... Não foi essa semana, faz um mês, eu acho. Que eu tava ouvindo um podcast e tem um cara que é o Walter Longo, que ele foi presidente da Abril durante muitos anos e hoje em dia ele fala sobre transformação digital, dilemas digitais e tudo mais. Enfim, essa galera do empreendedorismo, tá? E aí ele falou que hoje em dia todo mundo tem que ser CEO. Eu não sei se tu sabe o que é CEO, né? CEO no jargão aí das empresas é Chief Executive Officer. Acho que é alguma coisa assim, CEO, a tradução certinho. Mas basicamente alguém que manda muito, tá? Então, ele tava brincando que hoje em dia todo mundo tem que ser CEO, e aí ele fez uma outra tradução ali pro que é o C, o E e o O. E o C vem de curiosidade, então a primeira coisa que o Walter Longo falou, que é super importante como uma profissão do futuro, né, pra tu estar atento de coisas que tu precisa fazer, é ser curioso. E é muito importante ter essa competência para trabalhar com a facilitação visual. Primeiro que tu vai ouvir um bando de coisa que tu não faz ideia do que é, e é legal de tu estudar e entender sobre o que são essas informações e como que tu pode representar isso visualmente, né? Então eu estudo sempre os temas antes de começar a fazer uma facilitação visual, entendo quem tá falando ali, ter essa curiosidade faz com que tu seja mais criativo, sabe? Então curiosidade é super importante. O E é de entusiasmo, então eu também acho que isso é bem importante de mentalidade empreendedora, tá? Que, assim, gente, trabalhar com empreendedorismo é errar todos os dias, tá? É fazer merda o dia inteiro. Então, é importante manter o entusiasmo, o bom humor, pelo menos é o que eu acho e o que eu tento fazer na minha vida, tá? Se vocês quiserem fazer diferente, fiquem à vontade. Mas, entusiasmo é super importante para que tu vá atrás das informações e não desista com o primeiro desafio que aparece na tua frente, sabe? É seguir em frente, ter persistência, sabe? É seguir adiante, é aprender com os seus erros, é entender que todo mundo é humano, todo mundo erra, que faz parte, sabe? E o último é justamente isso, o otimismo, né? O O vem de otimismo. Então também eu acho que, pra mim, ter essa visão, né, abundante, visão otimista, essa visão de um mundo melhor, eu acredito muito nisso, assim, porque senão, sinceramente, gente, é meio chato, né, ficar aqui encarnada e tá aí só pensando em coisa ruim, então não sei, tento me manter o mais positivo possível. Eu sei que muitas vezes é muito difícil aqui no Brasil, mas eu acho também que aí a conexão que eu quero fazer sobre empreender,
que para mim são as coisas mais importantes que você precisa saber sobre empreendedorismo para tomar a decisão se você quer trabalhar com a facilitação visual, quando tu empreende, tu não tem quem culpar. Então, tu não tem como culpar o teu chefe, a tua equipe, o cliente até dá pra gente brincar de culpar, tá? Mas no final das contas, gente, a culpa é tua mesmo. Então, empreender tem a ver com responsabilidade, com tomar as decisões, com ser responsável pelos teus próprios atos. E isso vem com liberdade, o que é muito legal, assim, é uma das coisas que eu mais gosto, na verdade, de empreendedorismo e que me deixava mais, assim, sufocada quando eu trabalhava em empresa, é que eu não tinha liberdade, eu sentia como se o meu destino estivesse na mão de outras pessoas, assim, é claro que eu tinha uma certa autonomia, mas não era uma autonomia total. Se os meus chefes decidissem que eles iam mudar a estratégia da empresa, eu ia ter que, né? Eu ia ter que não, mas assim, se eu estava na empresa e se quisesse continuar lá, eu ia acatar a decisão deles. E quando tu tá trabalhando contigo mesma, quando tu é empreendedora, quem decide as coisas é tu. Eu vou pra direita, eu vou pra esquerda, eu vou pra cima, eu vou pra baixo, é tu que decide. E aí isso é muito legal, porque ao mesmo tempo que dá um puta frio na barriga, quando tu vai pra um lugar, assim, que tu decide, vou fazer isso, e as coisas começam a dar certo, tu começa a ter resultado, e tu fica feliz, sabe? É uma felicidade que eu não sei explicar. É uma das coisas que eu mais gosto, na verdade, é ser empreendedora, para além até da facilitação visual, é poder decidir que aonde eu vou colocar a minha energia, se eu quero fazer ou não quero fazer um trabalho, se eu quero começar ou não quero começar um projeto, por que eu vou começar esse projeto, por que eu não vou começar aquele projeto, por que eu tô cobrando esse valor, se eu quero ou não quero trabalhar com essa pessoa, se aquela pessoa é insuportável, eu mandar ela longe, sabe? Então, tipo, cara, pelo amor de Deus, é a melhor coisa do mundo empreender. Então, esse poder de escolha, assim, sabe? E aí tu vai ter que aprender a medir os riscos, porque na verdade não existe um certo e um errado, existem as possibilidades, existem muitas possibilidades. Então tu vai escolher o que é melhor para ti naquele momento e vai aprender com isso e vai dizer, isso foi bom por causa disso e daquilo, isso não foi bom por causa disso e daquilo. Então vou seguir mais assim, vou seguir mais assado. E isso é uma coisa que é super importante, eu vou falar mais no dia do webinário, tá? Porque conecta muito com um dos pilares que eu acredito que é importante de vocês saberem para se transformarem em profissionais de facilitação visual e ganhar dinheiro com a facilitação visual, que é esse momento de reflexão de passou o job, o que eu aprendi nesse projeto. Porque se tu não faz esse momento de reflexão, tu simplesmente é atropelado pelo dia a dia e depois tu não sabe nem por que tu tá fazendo o que tu tá fazendo. E aí tu começa a te sentir mal, tu começa a ter uma angústia porque tu tá fazendo uns projetos que tu fala assim, cara, por que eu tô fazendo isso? Por que tá acontecendo? Por que isso não tá legal, sabe? Ou por que isso tá muito legal? E aí tu parar pra refletir contigo mesmo, por que tu gosta ou por que tu não gosta daquilo, é o que vai fazer tu ser uma pessoa feliz e trabalhar com o que tu gosta, porque tu já sabe que se tu for trabalhar desse jeito, nessas condições, pra ti funciona ou não funciona, ou funciona se for 5 mil reais, 10 mil reais, entendeu? Então daí tu começa a entender o valor das coisas no sentido mais filosófico da coisa mesmo, do tipo, quanto eu ganharia de dinheiro para fazer isso? Ou será que isso não vale dinheiro? Porque para mim é tão ruim que eu nem que me paguem eu vou fazer. Então, isso tudo vai passar pela tua vida quando tu começar a trabalhar com a facilitação visual. E aí, em algum momento, tu vai tomar uma decisão que vai ser uma merda. E daí tu vai falar assim, puta que pariu, eu não deveria ter feito isso, eu me arrependi e tal. Mas aí, pelo menos, tu vai aprender e não vai mais fazer, sabe? Então, esse processo de desenvolvimento, de estar se sentindo viva mesmo e dona de si, dona do teu destino tomando as decisões de uma maneira autônoma, de uma maneira livre e muito criativa e muito assim inteira nesse processo, para mim isso é maravilhoso da facilitação visual, de empreender com a facilitação visual, de poder ganhar dinheiro com isso. Então convido e encorajo você que quer transformar as ideias em desenho simples, ganhando de 500 a 1.500 reais a mais por semana, a passar por esse processo também. Eu acho que dá pra conciliar, tá? Fazer isso enquanto tu ainda tem um emprego fixo. Eu acabei fazendo a transição, de cara, que eu resolvi que eu ia pedir demissão, eu comecei a trabalhar com isso.
porque também eu acho que isso cria um senso de urgência na gente e faz novamente com que tu esteja inteira nesse processo. Eu até cheguei a tentar empreender enquanto eu estava trabalhando CLT, só que a verdade é que, assim, é muito difícil, sabe? Porque é como se tu vivesse duas realidades diferentes. E aí é muito difícil de tu conciliar essas coisas. Tu precisa te dedicar bastante, tu precisa ter ter muita determinação ali, sabe? Porque, putz, o dia a dia ele te mata, sabe? Tu tem ali um monte de coisa, relatório pra entregar, apresentação pra fazer, reunião com o chefe, não sei o que, meta pra bater, nananã. Então, exatamente, né? Tem gente que tá aí no segundo turno. Eu super entendo. E aí, assim, eu não quero aqui dizer que tem que pedir demissão. Não é nada disso, tá, gente? Cada um sabe de si, decide por si o que é melhor pra sua vida. Até porque tem vários fatores que influenciam. Então, eu tive condição de pegar e pensar, eu vou arriscar porque eu sei que se eu cair, tem gente que me segura e vai dar tudo certo. E super deu certo, sabe? Eu não precisei, eu já consegui me sustentar. Nos primeiros 6 meses eu já estava ganhando muito melhor do que eu ganhava na agência. Então, assim, depende de muitas coisas. Por isso que eu não tenho como dizer pra você se vale a pena ou não vale. Mas o que eu tô falando só é que dá pra conciliar o empreender com a facilitação visual enquanto tu ainda é CLT. Eu não fiz isso, mas eu sei de pessoas que fazem e que dá certo e que tá tudo bem. Então, tu entende que vai ter alguns limites, do tipo, se do nada uma pessoa te chamar para fazer um trabalho, talvez tu não possa atender, porque tu tem um trabalho fixo, mas tu pode fazer outros tipos de projeto, à noite, ou com mais tempo, ou no final de semana, e aí tem que ver se é isso que tu quer, ou se não é isso que tu quer, ou o que funciona para ti ou não, enfim, e aí avaliar, botar na balança e ser aí autônomo da sua própria vida, tomar suas decisões, ver se tu quer isso dentro da tua vida. Mas é isso, gente. A live de hoje, tudo que eu queria falar sobre a dica mais importante para trabalhar com a facilitação visual é mudar o seu mindset, o seu pensamento e ser uma pessoa que empreende e não simplesmente faz uns desenhinhos para as outras pessoas. Então, amanhã vai ser super legal a live, o tema da live vai ser sobre é possível usar a facilitação visual em qualquer área? Então, eu vou falar sobre vários cases, trabalhos, né, projetos que a gente fez, muito diversos, para que vocês entendam ali quais são as temáticas que eu já trabalhei, como foram esses projetos, como era o perfil do cliente, o que eu entreguei, quem era o público. Então, vai ser legal para ter um panorama aí geral de possibilidades de trabalho com a facilitação visual. Então, eu acho que é isso. Eu agradeço todo mundo que estava aqui na live acompanhando. Inscrevam-se no webinário no dia 6 de outubro, às 20 horas. O link está na bio. E é isso, gente, meu convite é esse, assim, eu tô muito empenhada em transformar essa profissão em algo rentável para mim e para mais pessoas, então eu faço isso comigo e encorajo vocês a fazerem por vocês mesmos também, e para que a gente possa criar essa comunidade de profissionais de facilitação visual, para que a gente possa ter esse reconhecimento que eu sei que a gente merece, então começa por nós mesmos, então vamos fazer isso, né, gente? Então tá. Beijos e até amanhã no Sextou juntos. E aí?